E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual, mas que só de pensar aqui já sai fumaça da minha cabeça, mas eu tenho certeza que não é só da minha não, a sua também. Então a gente vai falar muito sobre a evolução da web, Web 1, Web 2 e Web 3, que é um futuro muito próximo, mas que muita gente não conhece. A gente vai falar de blockchain, NFT, metaverso, que é um assunto assim também polêmico, mas que é muito legal aprender. E hoje eu trouxe uma especialista nesse assunto que vai dar uma aula pra gente. Não vai ser só um programa de conteúdo, vai ser uma aula. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Quero começar já pedindo para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, para curtir muito o nosso programa, para deixar seu comentário e também comentar sobre assuntos que você gostaria de ver aqui no Têxtil Show. Como eu falei no início, o programa de hoje é muito especial, é um assunto que eu confesso que eu acho muito difícil, mas eu espero que a Lorenza explique para a gente hoje tudo muito devagar, de uma forma muito didática. Combinado, Lô? Bem-vinda. Combinado. Obrigada, Henry. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É você mesmo, né? Porque... Sou eu mesmo. Será que é um avatar? Eu acho que é um avatar da Lorenza. Será que é ela mesma? Não, e assim, eu espero que a Lorenza responda tudo, porque se depender do Enzo... Não, nada. E eu espero que você fique até o final também, tá? Não vá sumir, por favor. Não, pelo amor de Deus, não. Tô aqui. Mas, Lô, a gente se conheceu no ANDM, do meu amigo Ivan Jasper. Um abração, Jasper. E eu li sua ficha lá no ANDM para entender o que você fazia, né? Então tá aqui, ó. Pós-graduada em Fashion Law, criadora da linha de estudos sobre Fashion Law, Fashion, quer dizer, e Financial Tech, coautora da obra Estudos sobre Fashion Law, CCO da empresa Vex, além de várias outras coisas. Resumindo, não entendi nada. Você pode explicar pra gente quem é você, por que você veio parar aqui no setor têxtil, no setor da moda, e como é que você começou a sua carreira? Claro. A moda sempre me instigou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com moda, até porque eu fui criada por pessoas muito vaidosas. Na minha casa, todo mundo é. Meu pai é, minha mãe, minha irmã. Então, a moda sempre teve muito presente. O cuidado com a aparência sempre teve muito presente. Então, foi uma coisa assim, um meio que eu cresci ali. Só que eu também nunca me imaginei não sendo advogada. Eu falava desde que eu era criança que eu queria ser advogada. E aí, quando eu entrei no direito, eu falei, cara, é uma caixinha. É uma caixinha bem apertada, é uma caixinha que tem muitos ângulos ali, mas assim, você tem que ficar ali dentro. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que a minha criatividade expanda, que eu consiga usar o meu lado criativo também. E eu já tinha essa ideia de, tipo, eu vou entrar numa faculdade de moda, de direito, vou me especializar em empresarial e vou trabalhar numa empresa de moda. Eu achava que era isso. E eu achava, assim, confiando que era isso. E no segundo semestre da faculdade, minha professora de Direito Civil falou assim, Lô, eu vejo que você gosta muito, você está sempre fazendo essas perguntas e tal. Como que você... você já conhece o Fashion Law? Eu falei, não. Ela falou assim, cara, dá uma pesquisada. E aí, quando eu pesquisei, eu falei, é aqui. Porque era exatamente o que eu tinha pensado, só que não necessariamente no caminho que eu tinha visto traçado. Eu vi que eu não precisava me especializar em empresarial para estar dentro do ramo de moda, que tinha um ramo de moda crescendo dentro do direito. Que é o Fashion Law. Que é o Fashion Law. Então, o Fashion Law ele é uma área do direito especializada no segmento de moda. E por que isso é tão importante? Na época, tinha muita gente, estava nascendo isso ainda, muita gente falando, Lô, mas por que você vai fazer isso? Advogado é advogado, é só você fazer civil, é só você fazer empresarial. E a gente, não, porque o ramo de moda, o mercado têxtil, o mercado fashion, a indústria fashion, ela exige pequenas coisas do profissional do direito que o mercado convencional não exige. O tempo é diferente, a solução é diferente, a forma de você tratar as coisas são diferentes e você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para essa agilidade e para esses problemas. É muito difícil você ver alguém com um problema de, tipo, a minha carreta de algodão não chegou. Então, não é uma coisa normal, né? Tá.
Então, é uma área do direito que tem um carinho especial por esse ambiente, sabe? Que sabe cuidar direito desse ambiente. E foi uma felicidade quando eu descobri. Eu apresentei a primeira monografia da PUC em Fashion Law e para mim foi um super prazer, assim, até por ver realmente que os professores que no começo estavam meio, putz, será que vai dar? O que será que essa menina está fazendo? No final eles estavam tipo, cara, realmente tem um ramo aqui, tem um viés de estudo aqui no meio. E aí quando eu achei que eu podia ter parado de inovar, tempo? Nossa senhora, eu me formei em 2019. Tá. Foi em 2019. E aí, quando eu falei assim, cara, vou parar de inovar, chega, já misturei direito com moda, tá bom. Aí eu saí da faculdade em 2019. Em 2019 mesmo, já entrei na pós-graduação de Fashion Law, que é aqui na Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Tá. Para mim é uma honra carregar o nome dessa faculdade, porque eles inovaram muito. O primeiro curso de pós-graduação de Fashion Law do Brasil. E eles têm uma pegada muito diferente. Então, segunda-feira eu tinha aula de moda e na terça-feira eu tinha aula de direito. Na quarta-feira eu tinha aula de direito. Então, na segunda eu tinha que montar croquis, eu tinha que desenhar peça, eu tinha que montar coleção. E, gente, era horrível, porque eu não sei nem desenhar bonequinho de palitinho, eu não sei desenhar. Sério? Então, a gente aprendeu tudo isso e você dá um valor diferente quando você entende tudo que o seu cliente está passando, o trabalho que aquilo ali dá. Isso é verdade, Ainda que, né, entre aspas, numa brincadeira, porque óbvio que ninguém estava fazendo aquilo profissionalmente, mas para a gente entender, ter aula com os professores de moda foi muito bacana. E aí, no segundo módulo, veio a matéria de Fashion Tech. Tá. E aí, o Fashion Law já hoje é muito procurado? é uma área bem procurada do direito. É uma área bem procurada do direito. Porque tem muita gente que tinha essa mesma ideia de, tipo, eu vou fazer empresarial e aí eu vou trabalhar em jurídico interno. E hoje em dia é uma área que expandiu muito. Porque a gente está falando do Brasil, né, gente? O Brasil tem a maior cadeia produtiva têxtil do Ocidente. Então, você imagina quantos problemas jurídicos tem envolvidos no meio dessa cadeia produtiva. Muito. Então, é uma cadeia, é um ramo que está sendo muito procurado, está crescendo muito, tanto que hoje a gente tem várias outras instituições com Fashion Law, se eu não me engano, aqui em São Paulo, o Mackenzie também abriu uma pós-graduação de Fashion Law. Tem outras, muitas instituições que estão abrindo, Rio Grande do Norte eu sei que tem gente abrindo, Rio de Janeiro também. E a procura é tão grande por isso no ramo jurídico que a própria OAB, em vários estados, eu sei que Minas, São Paulo e Rio Grande do Norte também já tem, Santa Catarina tem uma comissão muito forte, já tem a comissão de Fashion Law dentro da OAB, que é justamente para abraçar esses profissionais do direito que querem estar envolvidos no mercado da moda. Que legal. E essas comissões são super fortes. Legal. Aí você foi pro Fashion Tech. Fui pro Fashion Tech não dentro. Se contentou com Fashion Law e foi não pro me Fashion Tech. contentei com isso e falei, cara, Fashion Tech é o que eu gosto. Eu sempre amei tecnologia só que a tecnologia para mim sempre foi um negócio que ficou meio ali, né? Eu gostava, mas assim ficava meio de lado. E aí, quando eu conheci o Fashion Tech, eu falei, gente, tem mudanças muito grandes no mundo vindo. E eu invisto em cripto desde 2018, 2018. Por incentivo do meu namorado, que também já investia na época. E aí, em 2019, eu comecei a falar disso e a galera ficou meio maluca. Falou, gente, o que essa menina tá falando? O que ela tá vendo ali no meio? Só que o professor Gabriel Gruba, lá da pós-graduação da Santa Marcelina, ele falou para mim assim, Lô, tem um negócio muito diferente ali no meio. Eu não sei o que isso vai dar, mas assim, tem uma marca mexendo com NFT. O tal de NFT. Foram as primeiras 3 letrinhas que eu ouvi, eu falei, E aí comecei a pesquisar, e a gente vai ver as fazendas de mineração, aí você começa a estudar e começa a ver. Aí eu falei, ai, meu Deus, lá vou eu de novo ser a louca da turma. Ai, não vai ter que ser isso, não tem outra opção. E eu comecei a me apaixonar muito, e cada dia que eu estudava mais sobre aquilo, eu falei, cara, é aqui. É aqui que eu vou fazer minha monografia. E aí eu fiz a monografia do curso, os NFTs e a proteção do mercado da moda. E nunca mais larguei. Tentei várias vezes colocar nos lugares onde eu trabalhava esse tipo de tema. Algumas vezes era aceito até para conversar, enfim, trocar ideia, mas assim não era uma coisa que os escritórios estavam vendo naquela época como um potencial para um cliente. E aí eu saí do último escritório que eu estava e abri a minha própria empresa, que agora se juntou, né? O projeto entrou num novo projeto. Que é o Vex. Que é a Vex, que a gente tem hoje. O que faz a Vex, Lô? Então, a Vex, Henry, ela é a primeira crypto fashion brand do Brasil. Então, a gente trabalha não só com moda digital, a gente trabalha com moda digital tokenizada. Então, todos os nossos moda ativos... digital?
Tokenizada? É. Nossa senhora, eu vou sair daqui Então com parafuso pensa assim, hoje. a gente já vai falar de tudo isso, mas todas as nossas peças estão dentro da blockchain e usam as tecnologias da Web3. E além disso, a gente também é o primeiro marketplace de crypto fashion do Brasil. Então a gente tem um marketplace que atende outras empresas que queiram entrar nesse universo de Web3 também. A gente tem toda a landing page, tem todo o marketplace pronto para ajudar essas empresas a navegarem nesse universo também. Vamos com calma. Vamos com calma. É muita coisa, muita coisa. Vamos começar lá atrás. Lô. Não, eu já quase desmaiei aqui agora. Então, ó, a gente vai chegar na Web3, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da evolução da Web. Claro. Começando pela Web 1, porque você vê aqui, ó os tiozinhos aqui da produção, né, do programa. A gente está tudo em parafuso aqui, então... Não é melhor começar pela Web 0, porque já pular para 1 é difícil pra gente. O que é web? O que é web? Sapinho que faz. Web. Webcam é complicada, mas vamos falar sobre isso. Ai, mas assim, gente. ó, de uma forma bem didática mesmo, para a gente entender essa evolução. Web 1, Web 2 e o Web 3, que é a que a gente está agora. Já estamos na Web 3 ou estamos migrando para Web 3? É aí que está o negócio. Estamos migrando para a Web 3. Tá. E essa evolução, gente, isso é super normal. Esse tipo de debate é muito gostoso, inclusive. Esse tipo de aprendizado é muito gostoso, porque, assim, primeiro que o Web 3 não é um lugar que está formado e constituído. Então, todo mundo está aprendendo junto. Tanto que o termo, especialista em Web 3, a gente detesta. Ninguém gosta de ser chamado de especialista em Web 3 porque não está pronto. Então, né, eu costumo brincar. A gente sempre fala do engenheiro de obra pronta. A gente tem o vendedor de terreno vazio também, entendeu? Então, você falar que você é especialista em Web3, é ser vendedor de terreno vazio, porque você fala, cara, não tem nada ali ainda. Tá. A gente está ali no começo da fundação, então ninguém é especialista ainda. Então, A gente está tentando entender o Web 1, sério. E assim, eu falo para vocês, gente, eu tive uma palestra na Fiesp há pouco tempo, que o seu Zé estava na Fiesp e ele veio até mim depois falar: Lorenza, eu tenho 93 anos e hoje eu saí daqui aprendendo alguma coisa. Então, assim, se o seu Zé entendeu, galera, a gente consegue. Que legal. Não, eu vejo pela minha mãe também. Ela não tem essa idade, mas ela também já está super, assim, ligada na... Super tudo. ligada. Se o seu Zé de 93 aprendeu, o Henrique com 91 vai aprender numa boa, né? Mas, gente, juro, pra mim foi, assim, uma vitória. Quando ele veio falar pra mim que ele tinha 93 anos, eu falei, cara, olha isso, né? Que legal, que né? interessante. E interessado, né? Interessado. E ficou lá com a gente até 10h30 da noite, ele ficou lá com a gente. Que bom. Mas, enfim, vamos lá. A evolução das webs, ela é muito... Ela não é tão nítida, mas a gente consegue pegar spotlights delas, assim, que a gente vê onde elas fizeram essa transição. Então, a Web 1, a gente está falando lá dos anos 90, computador de tubão, gigante, a gente está... Não, sério, não conheci, eu sou depois da Web 2. Eu tô aprendendo a usar. Nossa, gente, aquela capinha para entrar poeira, né? Tô aprendendo a usar. Tava fazendo o curso descobri o ICQ esses dias. Legal, né, o ICQ que você fala. Legal. Então, e aí a Web 1, ela é antes disso aí ainda. Por quê? A Web 1 ela veio para tirar um descontentamento social que existia com a forma com que as notícias e as informações chegavam no público. Então, antes da gente ter internet, como é que isso acontecia? Jornal e revista. Só. A gente não tinha outro meio e a gente tinha que depositar toda a nossa confiança naquilo ali, porque, assim, se fosse verdade ou não também, ninguém ia saber. Então, as pessoas viram a internet como um meio de escapar desse ambiente e falaram, cara, a gente aqui pode produzir o que a gente quiser. A Web 1, ela nasceu com uma ambientação, que a gente fala, com a intenção de ser um lugar que você só lia informação. Você não produzia nada. Você abria uma página e estava ali escrito o que você tinha que consumir. Notícias, Exatamente. Né? Você abria ali, você consumia o que você tinha que consumir e você saía. Então, é o que a gente fala de read-only, né? Que é só para ler, realmente. Tá. Ela nasceu com a ideia de ser descentralizada, mas ela não tinha organização suficiente para isso. Então, foi uma zona, foi uma bagunça. E acabou que ela não se tornou de fato descentralizada, porque as pessoas que produziam eram pessoas específicas que tinham acesso não só ao computador, mas àquele tipo de informação. Então, ninguém mais produzia nada. E você não tinha como produzir um conteúdo a partir do conteúdo.
você tinha que ler e ficar quieto. Se você gostasse, se você não gostasse, se você soubesse que estava errado, você não tinha como expressar isso de alguma forma. Tá. E aí falaram, pô, a gente tem uma dificuldade, a gente saiu do jornal, mas é exatamente a mesma coisa ali dentro, então não mudou nada. E aí, a gente faz essa transição de Web 1 para Web 2. A Web 2 é quando nascem os blogs, é quando o acesso à internet fica um pouco mais distribuído, o seu acesso ao computador fica um pouco mais distribuído. E, principalmente, quando a gente começa a ler, mas a gente começa a produzir o conteúdo. Então, Web 2 é blog, é rede social, é YouTube, enfim, a gente produz o conteúdo e lê o conteúdo. Perfeito. E se eu não gostar de alguma coisa, eu comento. Se eu gostar, eu dou like, enfim, o LinkedIn, que tem todas aquelas possibilidades de like diferentes, enfim. E isso é tão forte que agora até no WhatsApp a gente pode dar like para encerrar a bolinha da conversa. Né? Você não quer responder, você só manda um joia. Tá ótimo. Então, a Web 2, ela veio com essa intenção. Ela nunca teve a intenção de ser descentralizada. Ela não nasceu com essa ideia. Ela nasceu com a ideia de permitir que as pessoas também falassem, também tivessem voz. Perfeito. Então, ela nasceu centralizada, só que a gente tem uma questão muito importante dentro da Web 2, que é o que gerou, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o Marco Civil da Internet, que já é um pouquinho mais antigo, mas está lá, que são os nossos dados navegando por aí. Então, a Web 2 ela veio com esse lado ruim. Você produz, mas não é seu. Você produz, mas é dos outros. Porque, por ela ser centralizada, você não produz sem o Google, sem o Facebook, sem o Twitter, sem o YouTube. Você não produz sem essas pessoas. Então, essa centralização ficou muito forte na mão dos outros. E aí vem a Web 3. E a Web 3, gente, ela não nasceu agora. Ela nasceu em 2008. Sério? Exatamente. A história da Web 3 ela começa em 2008, quando a gente teve a maior crise econômica que o mundo já viu. As pessoas pararam de confiar em banco, pararam de confiar no próprio Estado, que ao invés de defender as pessoas, defendeu os bancos. E, coincidentemente ou não, a gente nunca vai saber muito disso, em 2008, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, porque até hoje a gente também não sabe, com o pseudônimo, né, o nome de Satoshi Nakamoto, soltou o protocolo Bitcoin. Então, em 2008, a gente viu o nascimento do primeiro protocolo de Web3. Só que, assim, até 2021, com o boom dos NFTs, ninguém tinha prestado muita atenção. Mas qual que é a intenção da Web3? A intenção da Web3 é você ler, produzir, mas você deter as coisas. Entendi. Você detém as suas coisas, você tem a posse, que é uma coisa que a gente não tem na Web 2. Na Web 2, eu produzo meu conteúdo para o Instagram. Se o Instagram quiser derrubar minha conta amanhã, por favor, não. Tá? Instagram, eu tô ótimo. Só um exemplo. O do Enzo pode derrubar, viu, gente? Por favor. Mas, assim, é totalmente Instagram, desnecessário. Mas, assim, num exemplo, tá? Instagram, pelo amor de Deus, Marquinho, deixa o meu Instagram lá. Mas, assim, a gente viu o que aconteceu semana passada, Quem é o né? Marquinho, Lu? Marquinho é o Mark Zuckerberg. Ah, Marquinho. Chama ele de Marquinho carinhosamente, pô. Marquinho é Não, claro. parceiro nosso. Claro, Zuc. Ele eu chamo ele de Zuc. Você chama ele de Zuc? Zuc, Sim, é Eu parceiro chamo nosso. de Zuzu. Zuzu. Fica mais íntimo, Mas, assim, ele detém o poder das nossas vidas. Se ele quiser... Eu não sei se vocês viram, semana passada a gente teve um problema. Teve gente perdendo 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores de contas que eram válidas. O meu namorado, a conta dele do Instagram sumiu. E ele, meu Deus, tem foto ali que eu não tenho mais. Tem coisas minhas ali que eu não tenho mais. E óbvio que ele recebeu um e-mail depois falando a sua conta caiu por engano, tá tudo bem, subimos a conta de novo e a conta dele estava lá toda bonitinha. Mas um erro desse faz pessoas perderem public post, faz gente perder dinheiro, gente que ganha dinheiro com pessoas, né, os nossos creators, nossos famosos influenciadores digitais. Então, assim, a nossa vida está na mão dessas pessoas. E os nossos dados também. Quem nunca aqui, se eu ficar falando o nome de uma marca aqui o tempo todo, ficar falando o nome da Audaces o tempo todo aqui, você vai abrir seu Instagram, vai ser só linha de Audaces. Não vai... A Siri, de vez em quando, ela desperta aqui. Ou seja, ela dá um oi. o celular tá escutando tudo que a gente tá falando. Ele está escutando tudo que a gente está falando e eles usam os nossos dados. E não que isso seja uma coisa ruim. Eu, particularmente, adoro estar procurando um produto específico e, de repente, esse produto aparecer para mim constantemente para me mostrar outras possibilidades, não só para eu comprar num lugar. Eu gosto dessa personalização.
Mas eu não estou ganhando nada com isso. E é aí que entra a Web3. Então, a Web3, ela faz o quê? Os dados são seus, então você recebe pelos dados. O seu tempo aqui dentro é recompensado. Se você ajuda a comunidade de alguma forma, por exemplo, a mineração das informações, que a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco, mas a mineração das informações, eu estou trabalhando para ajudar a construir a comunidade. Eu sou remunerado por isso. Eu criei uma arte, a gente está aqui num ambiente todo cheio de arte. Eu criei uma arte, eu vou vender a minha arte ali. Eu posso colocar royalties vitalícios e ganhar para sempre toda vez que alguém revendeu o que eu vendi. Então, a ideia principal da Web3 é fazer com que você detenha o que é seu. É isso. Então, a evolução das webs, ela vem de descontentamentos sociais que foram evoluindo. E agora a gente está passando desse negócio da gente baixar aplicativo de graça, que não é de graça, que a gente está doando a nossa alma ali para eles ganharem dinheiro, para a gente também ganhar dinheiro com isso. Interessante, hein? Ficou claro, Enzo? Ficou. Aliás, o Chico outro dia estava vendendo várias coisas no Instagram dele. Você tava, Chico, geladeira, televisão, eu comprei o carro dele Exatamente. até. Exatamente. Roubaram seus dados, roubaram, né, seu Instagram, Chicão? Entraram, não sei como, eu não clico em link nenhum. Você sabe como, Lô? Então, gente, essas questões do Meta, né, de Instagram clonado, que o maior problema hoje não está sendo nem a questão da senha, né? Está sendo a questão realmente da clonagem de página. Tem vários meios deles fazerem isso, mas normalmente é como se fosse um tipo de hacker mesmo. Ele hackeia a sua conta. E aí você falou que você estava sem a identificação de 2 fatores. Essa identificação é muito importante, porque quando alguém tenta acessar a sua conta, automaticamente aparece uma mensagem para você e você tem um jeito de bloquear. Porque se a pessoa não tiver acesso àquilo, ela não vai conseguir entrar. Então é por isso que essa informação é tão importante, porque realmente estão hackeando a sua conta mesmo. O problema que a gente tem visto muito ainda dentro do Instagram, principalmente, é a clonagem da conta. E a clonagem da conta é muito complicado. Porque quando alguém clona a tua conta, vem os números de seguidores vem junto, as fotos vem junto, vem tudo igual. É realmente um clone com um ponto ou um arroba, uma coisinha muito pequenininha no arroba diferente. Mas isso vem junto. E essa pessoa começa a conversar. No meio de cripto, a gente tem muito disso, tanto de clonagem de página de influenciadores, e isso é muito ruim, porque é muito engraçado. Você vê as pessoas assim que se esforçam para criar canais no YouTube, enfim, e aí quando você vai ver a pessoa tá te pedindo criptomoeda no seu direct, falando, você quer investir comigo? Passa o número da sua carteira, passa os seus... Então, tá chegando na Web3 também esse tipo de golpe, e é muito ruim, porque... Você chega para o Instagram e fala, clonaram minha conta. A primeira triagem passa por um robô. E se aquela conta não tiver nada suspeito, o robô, na primeira mão, ele fala, não. Dá uma ignoradinha. Não é comigo. Não, essa conta tá tudo ok. Então, você tem que ficar pedindo para os seus seguidores, amigos e tal, ficarem denunciando para que o Instagram derrube aquela conta. Porque essa primeira triagem que ele faz não derruba de cara. Mas o que aconteceu com você é basicamente um hacker mesmo. É uma hackeada de conta ali. Se eu tivesse com a proteção de 2 fatores, ele teria hackeado mesmo assim? Então, não dá para saber. Pode ser que sim, mas com certeza você teria sido avisado antes. Entendi. Porque uma das coisas que eles fazem é pegar essas contas que não tem 2 fatores, por exemplo, aqui só título de curiosidade mesmo, assim, pegar essa conta que não tem 2 fatores, entrar no teu perfil e trocar o número do teu telefone. Porque aí toda vez que você tenta recuperar a senha, o Instagram manda o código para o teu número. E se não é o teu número, eles ficam recebendo lá e você não troca nunca mais. Exatamente, Entendi. Foi isso que aconteceu. Trocaram o meu telefone, o meu e-mail, trocaram também. Nossa. Então, toda vez que eu tentava, caía no telefone dele. Exatamente. E isso é péssimo. Assim, eu brinco que a gente não sabe o que é isso até acontecer. Você sente uma sensação de invasão, porque você fala, pô, é minha vida, são ruim. minhas fotos, né? Por Exatamente, quê? Então é muito complicado isso, assim, uma coisa muito complicada. As fotos do Chico poderiam até ter deletado, né? Não ia fazer falta nenhuma. Mas assim, Chicão, se puder devolver o meu dinheiro... Ou me seria vender a bom. geladeira, não tem problema. Não, tudo bem. Tem alguma dúvida aí, Enzo? Não, dúvida não. Eu acho que assim, ela foi bem clara com...
que eu entendi? A Web 2 até então, não vai ser piada agora, é sério. Nada mais é do que você construir em terreno alugado, né? Não é nada Exatamente. seu, hora ou outra, os negócios podem se perder, enfim, você não tem o que fazer. E aí a gente entrou na Web 3, que ela explicou um pouco pra gente o que é. E assim, a gente pesquisou um pouquinho antes de vir e entendeu que para a Web 3, não sei se essa é a palavra certa, existir, tem por trás disso blockchain, tem NFT. E a gente queria que você explicasse pra gente, como se fôssemos criança da terceira, quarta série. Tipo, pra mim é grego isso aí. Não, explicar vamos lá, pra vamos gente lá. o que é. Não, eu não sei o que falar. Não consegue dissertar, eu não consigo evoluir nesse tema. Não, vai. Hoje vocês vão Não, entender, eu gente, tô aqui prometo. hoje pra aprender. Ah, Só que bom, isso. fico feliz. Tentar entender, né? né? Exato. Mas assim... Tá vendo, gente? Fiquei mais feliz depois disso. Não, o mais engraçado foi a frase, ele olhar no meu olho e falar, hoje eu entendi um pouco do que você faz. Eu, ai, que bom. Mas só esse um pouco eu já falei, pô, saiu daqui alguma coisa, né? Muito legal. Exato. Mas assim, essa é uma pergunta muito importante. É o que eu falei, gente. Lá em 2008 a gente começou a falar de Bitcoin. Tanto que acho que todo mundo deve ter visto aqui já alguma vez na internet o pessoal falando de um cara da Domino's que não quis aceitar o pagamento da pizza em Bitcoin. Lá nos Estados Unidos, isso. E todo mundo usou esse cara, porque até hoje ele deve estar chorando, porque o cara queria usar um Bitcoin para pagar a pizza, que na época era Valia. X, era ridículo o preço. E se o cara tivesse aceito aquele dia, ele ia estar bem feliz agora. Mas assim, quando a gente fala de Web3, o Web3 é um universo, né? Então a gente tem milhares de coisas envolvendo. Mas para a Web3 funcionar, para que ela realmente se configure como Web3, a gente tem que falar de blockchain. E blockchain parece um conceito muito complicado, muito nebuloso, mas não é. A gente vai... Respiremos. Vai dar tudo certo. A blockchain, gente, ela é como se fosse um cartório. Ela realmente, até o Enzo estava falando sobre isso, e é isso mesmo. Ela é como se fosse um cartório. Ela é um ambiente que recebe informações. Então, pensa assim. Se eu colocar água nessa caneca aqui, a água vai estar aí. Se eu linkar essa caneca com uma cordinha pela alça na outra caneca e colocar água na outra, a água vai estar ali, não vai? E se eu falar para você, Henry, tem água nas duas canecas? Você vai falar que tem, certo? Sim. Você vai olhar e falar, tem, Lourenço, a caneca está aqui. Tem água na caneca. Isso é a explicação mais básica de blockchain possível. Um monte de quadradinho que está ligado por um fio. É blockchain, né? São blocos ligados por chain, que são correntes. Então, a gente liga esses bloquinhos por corrente, só que ao invés de água, a gente põe informação. E toda vez que eu ponho uma informação dentro desse quadrado, vem alguém e fala, tem informação aqui, pode passar para frente. E aí vem outro bloquinho para você encher com informação. Legal isso, né? Uma informação bem básica. Mas, assim, o que acontece aqui? Quando a gente pensa nessa cadeia de blocos interligados, a gente coloca informação ali dentro e, por trás dessa cadeia, tem uma comunidade. Lembra que eu falei para vocês agora que a comunidade ajuda a construir a Web3? É aí que entra a mineração. O que é um minerador que todo mundo fala, que aparece com Ferrari no sponsor do Instagram, falando que ele fez com mineração de Bitcoin? É isso. São pessoas que recebem dinheiro da rede por estarem trabalhando para a rede. Então, eu chego com uma informação e falo, quero colocar essa informação aqui. Ele vai falar, a rede vai falar, tá bom, o bloquinho está pronto, põe a informação. Só que para autenticar essa informação, porque é isso que é diferente da blockchain para o resto das tecnologias que a gente tem. A blockchain, ela autentica que eu coloquei alguma coisa ali. E ela tem uma coisinha que a gente chama de DLT, que é Distributed Ledger Technology. O que isso quer dizer? É uma corrente de informações distribuídas. Então, a gente usa uma corrente tecnológica de informações distribuídas, que são esses quadradinhos conectados, no formato Data Appended Only, ou seja, é um formato que você só põe a informação. Você não tira essa informação de lá. Isso é que faz a blockchain ser diferente. Porque se eu colocar dentro da rede da minha empresa alguma coisa e eu tirar, ninguém vai saber que eu coloquei ou que eu tirei, não tem nada que informe isso ali. Tá. Mas a partir do momento que eu ponho na blockchain, uma vez que eu coloquei, aquela informação não sai. E se eu tentar tirar, a rede é dedo duro.
A rede vai lá e fala assim, ó, bloco, mexeram aqui. Entendi. Então, a própria rede, ela quebra a correntinha e isola aquele bloquinho. Então, imagina um monte de bloquinho conectado pela correntinha. Perfeito. Ela corta as 2 correntinhas de cada lado e fala, não, esse aqui não mexe mais, esse aqui tá podre. Tá. Então, ela tira aquela informação dali. Entendi. Vamos lá. suando aqui. Com imagens vai ficar mais fácil, gente. Depois eu vou até passar para vocês umas imagens que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Mas quando a gente pensa nesses bloquinhos conectados, a própria rede ela fala, gente, alguém tentou mexer nesse bloco aqui. E é isso que dá confiança para a rede. Por quê? Ela isola esse bloco de forma que o resto dos blocos que estão para frente daquele não sejam prejudicados. Isso é uma coisa que a gente não tem em nenhum outro lugar, não tem nenhuma outra tecnologia que dê esse tipo de segurança para a gente. Agora, se falar para mim, Lô, tudo que está lá dentro é verdadeiro? Isso eu não vou saber te dizer. Entendi. Tudo que está lá dentro está autenticado. Se é verdadeiro ou não, é só quem colocou que sabe. Agora, essa autenticação, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Seria o NFT? Ou O ainda NFT ainda não. O NFT, ele é um ativo. Ah, tá. Essa certificação da blockchain, essa autenticação da blockchain, são os hashes. O hash é o número de cada quadradinho. Então, a gente tem quadradinho 1, quadradinho 2, quadradinho 3. Esse número do quadradinho é o que faz com que a gente saiba onde as coisas estão dentro da blockchain. O NFT, ele é um ativo digital, ele é um criptoativo, assim como as criptomoedas também são criptoativos. Só que a gente dá nomes diferentes para a gente não ficar... Pega o seu criptativo, compre outro de criptativo e guarde dentro de um criptativo. Fica muita coisa, né? Nossa Senhora. Então, a gente dá nomes específicos para cada uma das coisas, para separar elas. Então, quando a gente fala de blockchain, a tecnologia em si é essa tecnologia de colocar informações distribuídas. Perfeito. Então, a gente distribui essas informações nesses quadradinhos. Esses quadradinhos estão ligados um no outro, como se fosse um trem. Eles estão ligados um no outro. E se um desses quadradinhos tiver alguma movimentação estranha, que seja porque alguém tentou mexer ou remover a informação, ele Avisa. tira esse carrinho do trem e deixa ele fora e fala, não, gente, ó, esse aqui não. Esse Tá. aqui... E também quando mexem, a gente é avisado, é isso? Você não é avisado, mas se você for olhar, ele vai falar... Você vai olhar por quê? O que acontece? Tem quadradinho 1, 2, 3, 4 e 5. Eu mexi no quadradinho 3... Quando você for olhar, vai estar quadradinho 1, 2, 4 e 5. Tá. Ele não muda o número dos próximos, mas é como se aquele ali não tivesse mais lá. Tá, entendi. E nesse caso, Lourenço, ele perde a validade? O que Ele é? perde a validade. Ele perde a validade de confiança, né? Porque blockchain é confiança. Tá. Se aquele bloco, o hash dele foi mudado, porque toda vez que você mexe, o número dele muda. Então, assim, o número dele muda, mas o do próximo não. Porque toda vez que a gente tem... Isso é um outro ponto. Esses quadradinhos, eles têm 1. No 2 vai estar embaixo. Quadrado anterior, 1. Quadrado atual, 2. Então, se eu mexer em algum deles, o número que está ali, ele vai mudar no que teve a informação alterada, mas no próximo não. Ele vai sendo documentado. Ele como se vai fossem sendo atualizações, documentado. assim. Vão sendo pequenas atualizações. E o que acontece com isso? Se foi você que mexeu e você sabe que você mexeu e o que está lá é de verdade, tudo bem. Mas para a comunidade toda, aquilo ali não vai ter validade nenhuma. Porque as pessoas vão falar, pô, a informação que está aqui foi movimentada, foi mexida, isso aqui não presta. Então, é como se tivesse uma maçã podre ali no meio, você tira ela e fala, ó, isso aqui... no cacho, vai, que tá tudo Exatamente. ligado. Tá tudo conectado. Você tira aquela luvinha, o resto do cacho você continua comendo, mas aquela luvinha ali, você esquece ela ali no canto. Então, acaba perdendo essa validade. Mas quando a gente fala de veracidade, que acho que isso é o mais importante, que eu acho super engraçado, as pessoas falam tudo que está na blockchain é de verdade. Não, não é de verdade. Só sabe se é verídico ou não a informação a pessoa que colocou. Por que isso? Porque eu autentico. O meu minerador vai receber essa informação, vai minerar essa informação, ou seja, ele vai colocar essa informação dentro do bloquinho e vai ganhar dinheiro para isso, vai ganhar criptoativo para isso, e essa informação vai cair dentro da rede. Uma vez que ela está na blockchain, ela está autenticada, ela está registrada ali. Ela é verídica? Não sei dizer. Então, isso também é um conceito que é master importante, porque, por algum motivo, em algum momento, alguém confundiu a autenticação com veracidade.
E veracidade, só quem fez o documento que sabe se ele é verídico ou não. Ou quem fez o código, ou quem fez o que está ali. Perguntas? Perguntas. Hoje Uma muitas pergunta, dúvidas. então vamos lá. Você está comparando tudo muito ao cartório. Sim. No cartório, aquele cara que está assinando lá, ele garante 100% a autenticidade do meu documento, da minha casa, por isso que existe o cartório. Existe no blockchain alguém que garanta aquela informação? São os mineradores. Os mineradores garantem que a informação entrou na rede. Mas assim como no cartório, se você entregar, por exemplo, um documento adulterado e o cara bateu o carimbo, ele bateu o carimbo. Ele autenticou que aquilo ali Mas eu vou te dar um exemplo assim, vamos levar a vida real, né? Que aí você fala assim, puta, é legal a gente se desafiar justamente para acreditar nesse negócio. Sim. Eu vou vender meu carro. Ele só reconhece a minha assinatura se eu for lá presencialmente fazer a assinatura. Senão eu não vendo o meu carro. Sim. E isso, como é que isso funcionaria no blockchain? É que assim, ele vai o cartório me dá muita segurança. Porque assim, que nem eu vou comprar a minha casa. Puta, ele pede 350 certidões para autenticar. Cara, quando o cara assina lá, ele diz assim, pode ir que tá certo. Sim. Aqui é a mesma coisa, só que você tem que pensar assim, o que a gente fala de blockchain no sentido de cartório é no sentido do recebimento dessas informações e da garantia de que elas estão seguras. A validação da veracidade é realmente de quem coloca, porque dentro do cartório você tem informações como venda de casa, venda de carro. Dentro da blockchain eu tenho smart contract aleatório, eu tenho coisas aleatórias. Então, o negócio da blockchain é você juntar a informação e garantir que aquela informação está segura e validada. Uma vez que ela está validada, show. Aí, todo mundo que está ali presume que aquela informação é verdadeira. Ninguém presume que alguém vai colocar uma informação falsa ou adulterada dentro da blockchain. A mesma coisa que no cartório. Se a cartorária não pegar que você está vendendo um carro que não é seu, ou tiver algum erro em algum documento, enfim... É que o cartório vai muito atrás. É que assim, eu vejo, visão de leigo, tá? É muito mais um cofre do que um cartório, na minha visão. Cara, você manja disso, entendeu? Você discute isso todo dia. Mas assim, que no cartório eu vou lá... Não adianta, vivemos disso, e tanto que assim, para se ter um cartório tem toda uma história, tal, que a gente brinca até da máfia dos cartórios. Tem toda uma história. Mas lá, assim, eu acho que garante muita segurança. Esse é o meu medo. A internet é muito aberta. É que nem assim, eu vejo um cofre, e o cofre, que nem você fala assim, ele é violável. Que nem, se quebrar um quadradinho, puta, é que nem, entrou no cofre e sacou o dinheiro. Exato, mas aí é que está a diferença. A blockchain, ela é inviolável e inhackeável. O que aconteceu na conta dele não acontece com a blockchain. Então, assim, quando você põe uma informação na blockchain, ela tá mais segura do que no cartório. Porque se seu cartório inundar ou pegar fogo, você está ferrado. Perdeu. Se alguém hackear o sistema do cartório, que é super fácil, não façam isso. Olha... Porque polêmica, hein? Bomba! Bomba! Mas a gente está falando assim, gente, um sistema de cartório é um sistema normal, um sistema tradicional. Ele não tem... Óbvio que eles têm 455 milhões de meios de proteger essas informações. Mas ainda que elas estejam encriptografadas, enfim, mas existe a possibilidade de você hackear um cartório, existe a possibilidade de pegar fogo num prédio de um cartório ou inundar. Quantas vezes, né, não aconteceu enchente, inundação e aí molhou? Isso acontece muito, muito no ramo do direito. Às vezes você vai em algumas cidades menores e você vai puxar o processo está tipo todo quebrado, craquelando, assim, porque inundou a vara do trabalho, ou a vara civil, enfim. Então, quando a gente fala de blockchain, isso não acontece. Uma informação importante, inclusive, dentro do âmbito da Web3, muitas informações, muitas notícias saem como fulano de tal teve a carteira hackeada. Até hoje, a gente não constatou nenhum tipo de hacker de carteira, um hacker de criptoativo. Na realidade, o que acontece são autorizações que as pessoas acabam dando porque elas não sabem onde elas estão mexendo ou elas não leram o que elas estavam clicando em aceitar. Então, por exemplo, teve uma pessoa, se eu não me engano, acho que foi aqui no Brasil, agora eu não lembro, mas perdeu milhares de reais na carteira porque ela foi comprar um negócio e no smart contract, smart contract, ele dita a regra de tudo que você vai comprar. Então, quando você vai fazer uma transação, existe um pequeno código que fala de onde para onde está indo. Então, aquilo que a gente nunca lê, né? Aquilo que a gente nunca lê, exato. Só que dentro da Web3, não é igual você entrar no Instagram e clicar no aceita os termos de usos e condições, porque tá tudo certo. Na realidade, quando você está dentro da Web3, você literalmente tem que ler tudo.
Você não precisa ser um especialista de códigos, mas você tem que saber o que você está fazendo. Principalmente, da onde está saindo o ativo e para onde ele está indo. O último que a gente teve, que foi pesadíssimo, assim, de arrastão de carteiras, as pessoas não leram, mas estava escrito que ia sair da carteira delas e entrar na carteira da outra pessoa, e não o contrário. E quando você não lê, e aí você clica e você dá essa autorização, automaticamente tudo da sua sai e vem para a minha. Então, quando a gente fala de Web3, a gente fala desse lugar que até então é inviolável e por isso a diferença com o cartório, porque o cartório em si, ele tem ainda problemas do mundo físico de violação das informações. Mas tudo que está lá dentro está autenticado. Então, se a gente fizer, por exemplo, vamos fazer um contrato, eu e você, sei lá, a gente vai fazer um contrato para alugar o espaço. Se eu te mandar esse contrato online, você vai assinar pelo DocSign, que tem todo aquele esquema lá que todo mundo já aceita, até a parte jurídica, que normalmente é uma parte resistente à tecnologia, aceita. Todo mundo aceitou, todo mundo fez bonitinho. Vamos colocar isso dentro da blockchain para assegurar que esse contrato está perfeitamente seguro, que ele está certinho, e ele vai estar lá. Então, essa é a grande pegada, essa é a grande diferença. É o lugar seguro para você guardar as suas informações e vai ter uma autenticação da comunidade falando, olha, isso passou por um duplo fator de autenticação, isso está seguro aqui dentro. Se eu tentar mexer, já era. Ô, Lu, só para justificar para o pessoal que está assistindo, essa voz do além que vocês estão ouvindo é do Daniel, que está lá no metaverso. Tá, ele está no nosso metaverso. Tá no metaverso. Que, aliás, é um assunto que a gente vai falar, mas como esse assunto que a gente tratou até agora eu achei bem complexo. Apesar de você ter explicado super bem, eu preciso feliz. parar um pouco para estudar, o pessoal de casa, aí, o pessoal que está assistindo também. Eu acho que é muito legal voltar várias vezes esse vídeo, além de dar visualização para a gente. Ô, mestre, ainda mais vai você... ter uma aula, né? Ainda mais você que só conhecia o quadradinho de 8, né? Um monte de blocos, assim, ainda com informação, é complicado. O Chico, tenho certeza que não entendeu nada, né? Mas eu ia te pedir o favor, Lô, de voltar na semana que vem, pode ser? Claro. Que a gente precisa falar de NFT, de metaverso. Eu quero entender isso. Muita gente fica louca com esse negócio de metaverso. E então eu ia te pedir para voltar, pode ser? Claro que sim. E Fechado? aí na semana que vem a gente vai falar muito, muito, muito disso aplicado à moda, gente, prometo. Perfeito. Então você que está assistindo a gente, deixa um comentário sobre o assunto que a gente falou hoje. Já deixa perguntas para o assunto da semana que vem, que daí a Lorenza pode até responder, né, Lô? Você ajuda Sim, a gente? super, Porque claro. a gente não vai saber responder nunca, Pelo né? amor de Deus. Vai virar fake news. Vai virar fake news. Combinado? Combinadíssimo. E você também não deixa de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida que ajuda muito a gente e também ativar o sininho que toda quinta-feira tem programa novo que vai ser show, porque o Têxtil... Show. Quase! Engasgou! Engasgou! Você me pegou de surpresa aqui, pô. A gente se vê quinta-feira que vem na continuação desse super papo com a Lorenza.